Este é um mini documentário sobre África, produzido por alunos da UFJF para a matéria História da África, trazendo pessoas, conhecimentos e fatos históricos com o objetivo de mostrar uma África realmente humana. O que você sabe sobre a história da África? Nesse documentário tocaremos nos temas práticas socioculturais contemporâneas, religião no contexto colonial e ocupação colonial. As ideias e imagens que povoam cenários mentais de brasileiros e as demais nacionalidades sobre a África e os africanos resultam de um intenso processo de apropriação e invenção do diversificado e heterogêneo conjunto de formas e sentidos utilizados para observar as sociedades daquele continente. Representações formadas por ingredientes herdados de uma longa e multifacetada tradição e por outros fabricados a partir das experiências históricas e diálogos estabelecidos entre esses espaços atlânticos nos 2 últimos séculos. O certo é que boa parte dessas imagens associa os africanos a uma série de leituras depreciativas, apesar de existirem também os esforços em sentido contrário. Na Conferência de Berlim, 1884 a 1885, a corrida para a África já havia começado. Inglaterra, França e o rei Leopoldo da Bélgica, principalmente, já dominavam espaços e realizavam tratados de comércio e soberania com os povos africanos. O encontro pretendia, entre outros objetivos, freá-la e regular os interesses para impedir o desentendimento entre as nações europeias. Os resultados da conferência ainda falaram de livre comércio, mesmo em caso de guerra, e da regulação das disputas. Não se pretendia uma divisão imediata, que pelas regras acordadas poderia ser onerosa e finalmente definiu-se pela ocupação do interior para a demarcação do território. As justificativas europeias da corrida para a África foram levar a civilização, a religião cristã, a liberdade de comércio, por termo a escravidão e permitir a pacificação no continente. A divisão não levou em consideração os laços políticos que já existiam dentro da África antes da invasão. Existe um imaginário que os europeus foram chegando, dominando, varrendo o continente, mas sabemos que certos elementos foram cruciais para a colonização. Como você descreveria a maneira como ocorreu o processo de colonização europeia no continente africano? Como as variações dos processos, as motivações, o início e seus contextos? O processo de ocupação, né, em Moçambique é um processo longo, né? É um processo em que começa, né, o momento em que portugueses, né, que foi a potência colonizadora de Moçambique, ocupa de fato Moçambique, dá-se mais ou menos nos finais do século XIX, né? Mas assim, os portugueses, eles já estavam em Moçambique há bastante tempo, mais ou menos lá para o século XVI, né? Nessa altura, né, eles estavam em Moçambique, né, mas assim, com intenções comerciais, não era necessariamente colonização. E muitas das vezes eles se encontravam localizados na parte costeira, assim, né, na parte litorânea de Moçambique, que era mesmo, né, para poder fazer comércio, né, e eram lugares muito estratégicos, né, para poder fazer escoamento desses produtos e por aí vai. A partir desse momento, eles já começavam, né, de alguma forma, a criar certas alianças, né, ter alguma influência em relação àqueles chefes, né, em relação àqueles povos locais, tendo algum tipo de direito em relação à extração, por exemplo, de alguns minérios, como o ouro, mas eram coisas muito assim, meio que localizadas, né? Não era colonização como tal, porque esses estados conservavam a sua autonomia política, né? O momento em que os portugueses, de fato, partem para um plano de ocupação mesmo do país, só foi no século XIX, né? E isso muito influenciado, por exemplo, influenciado necessariamente mesmo, com a decisão da Conferência de Berlim, que foi mais ou menos no sentido de que aquelas potências que estavam em algumas regiões da África deviam proceder, né, à ocupação efetiva, né, sob o risco de perder dessas futuras colônias, né? Então foi aí que Portugal mete a mão na massa mesmo no sentido de tentar ocupar a região. Então, naquela altura, né, que Portugal pretendia fazer a ocupação da região, eles não tinham capitais, né, tanto, quer dizer, não tinham recursos tanto financeiros, né, como recursos humanos mesmo para ocupar a região, em Moçambique nesse caso. Então, o processo de ocupação de Moçambique ele foi feito, né, de diferentes formas. Por exemplo, na região norte, ele entregou a região, né, ele negociou com companhias chamadas companhias concessionárias, que eram companhias assim, quer dizer,
concessionárias que eram constituídas, né, com um capital meio que misto, né? E, por exemplo, tinham capitais ingleses, franceses, alemães e por aí vai. Então, essas companhias eram como se fossem assim, um Estado, né, dentro de outro Estado. Né? Eram companhias que tinham autonomia de exploração em relação àqueles territórios. Tipo, eles podiam cunhar a sua própria moeda, né? Podiam explorar aquelas regiões. E uma das obrigações que essas companhias tinham é que eles deviam meio que, como é que eu diria isso? Eles chamam de pacificar a zona, que em termos práticos é ocupar mesmo militarmente, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então essas companhias tinham que ocupar aquela região, porque aquela região tinha dono, tinham povos que eram, sei lá, reinos, né? Estados, inclusive, que precisavam ser ocupados. Então esse processo de ocupação não foi assim, tipo, chegou, ocupou. Não, foi lento, foi paulatino. Eles foram ocupando, até chegar a uma altura que eles ocuparam quase tudo. Né? Agora, em relação à parte sul de Moçambique, quem fez a ocupação mesmo foram necessariamente os portugueses, fizeram uma ocupação militar, eles colocaram a mão na massa. Quer dizer, o processo de ocupação começou mais ou menos, militar nesse caso, começou mais ou menos lá para 1890, né? E foi, né, galopando até mais ou menos 1895, eles já tinham ocupado toda a região. E foi a partir desse momento que eles ocupam, assim, a região sul, foi a partir desse momento que eles começaram a montar, ou seja, implantaram a administração colonial mesmo. Mesmo que algumas regiões lá na parte norte do país não estivessem necessariamente ocupadas, né? A máquina administrativa colonial já havia sido montada na região sul, né? Foi mais ou menos nesse contexto, né, que eles ocuparam a região. E também, quer dizer, eles ocupam a parte sul, né, porque a parte sul também tinha uma certa importância, né, em termos regionais mesmo, porque é uma parte que, por exemplo, é muito geoestrategicamente falando, é importante, porque, por exemplo, nessa altura já tinham pessoas que já iam, né, para a África do Sul, e isso gerava muita, quer dizer, era uma forma, quer dizer, ao controle, quer dizer, essa ida à África do Sul era uma fonte de rendimento para aquelas pessoas que controlavam esse fluxo. Nesse caso, eram os chefes locais, né? Então, ao ocupar a região sul, esse fluxo passou a ser controlado, por exemplo, pelos portugueses. Então, eles criaram, por exemplo, uma máquina administrativa muito mais bem organizada, né? Que fazia muito dinheiro com esse fluxo, né? E não só, também existiam portos, né? Que é o porto de Lourenço Marques, que era um porto muito importante para a própria África do Sul, porque a África do Sul é grande. Então, uma parte da África do Sul era abastecido, né, justamente por esse porto de Lourenço Marques. Então, tinha um monte de interesses por detrás, né, na ocupação deles na região sul de Moçambique. O processo de colonização europeia sobre os continentes fora do eixo central dos países europeus foi um processo avassalador em vários aspectos. A destruição das culturas, línguas, manifestações religiosas, religiões e até mesmo de sociedades inteiras. A colonização em todo seu processo, seja ele antes da marcha sobre o território dos continentes, durante ou mesmo no presente, é marcadamente constituído por um processo de dominação, expoliação e subjugação das sociedades. Desde os primeiros contatos com as outras sociedades, o processo de diferenciação foi colocado em questão, não de maneira a ponderar a diferença como diversidade e pluralidade de realidades, ou que coadunam, mas como sinônimos de desigualdade. As desigualdades como marcas de inferioridade para com aqueles que estão sendo nomeados. A pretensão da modernidade europeia criou locos de debate sobre os caminhos que deverão tomar as religiões africanas, suas manifestações, as práticas de bruxaria e feitiçaria. De certo, sabe-se e compreende-se que o cristianismo também fez parte do processo de controle religioso e ideológico, e nessa pretensa de dominação e expoliação, as religiões foram relegadas ao caminho do extermínio e do desaparecimento, igualmente como as práticas de bruxaria e feitiçaria, assim intituladas pelos colonizadores. Com as medidas violentas de extermínio das práticas religiosas, culturais e de magia nas sociedades africanas, as práticas de feitiçaria aparentemente iriam desaparecer no seio de algumas estruturas sociais. Na passagem do milênio, podemos observar um uso crescente da feitiçaria em África como recurso de ascensão financeira e, por consequência, uma súbita mudança no status social. A globalização e todo o aparato moderno científico, tanto das técnicas quanto das formas de organização do trabalho e da sociedade,
foram fundamentais para que se criasse uma forma ambivalente de feitiçaria, com novos símbolos e significados, com novas pretensões. Após a contextualização histórica, é necessário entender a conjuntura atual. Nesse sentido, existem doutrinas hoje que buscam trazer outra visão sobre o colonialismo, com uma perspectiva decolonial, rompendo com as estruturas coloniais apresentadas anteriormente. Um exemplo de tal ruptura enquanto prática contemporânea seria o panafricanismo, o qual se caracteriza por uma doutrina que propõe a união de todos os povos da África como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional, e também é responsável em parte pelo surgimento da Organização da Unidade Africana, que hoje é a União Africana, que tem como objetivo a unidade e a solidariedade africana, defendendo, portanto, a eliminação do colonialismo.